Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 1. Nós estamos aí nesse mês de campanha da Junta de Missões Mundiais. Como é bom a gente poder participar do mover do Senhor, na plantação de novas igrejas fora do nosso território brasileiro. Isso é um grande privilégio mesmo. Desde 2015 eu sirvo como missionário ali do Palavra da Vida, trabalhando com o Instituto Missionário, e eu lembro com muita saudade, porque antes de chegar aqui no Pará, a gente pastoreou em 3 estados diferentes. Então quando chegava lá no mês de março, né, que é um período que as igrejas no Brasil tiram esse tempo, para focar mais as nações que precisam ouvir o doce nome de Jesus, então eu lembro com muita saudade, porque foram momentos tão especiais de ver o povo do Senhor se mobilizando em algo que é muito caro aos olhos de Deus, a obra missionária. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo como um remédio absoluto e único para a questão do pecado, né? E Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e com certeza Ele nos traz a salvação e muita alegria no coração, mas isso não deve ficar apenas com a gente, não é verdade? Então, o tema da mensagem, na verdade, o tema, né, da Junta de Missões Mundiais para esse ano é Viva a Compaixão, Viva a Compaixão. Ou seja, tenha empatia em relação a muitos povos distantes que precisa urgentemente de ouvir do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 1. O tema da minha mensagem não é exatamente viva a compaixão. O tema da mensagem é entre uma nuvem e outra. Segura aí o tema da mensagem dessa noite, a partir de Atos capítulo 1, versículo 1 em diante. Lá no verso número 12, para dar um pouquinho do contexto, Jesus Cristo aqui, ele está então, ele vai ser levado ao céu, né? Então o que está acontecendo? Ele chama os seus discípulos, saem ali da cidade de Jerusalém. Jerusalém naquela época era uma cidade murada, né? Você já deve ter visto várias fotos. E Jesus ele vai lá para o Monte das Oliveiras, como diz lá o verso 12, né? Eles ouvem algo acerca de Jesus falou. E Jesus então ele ascende ao céu, né? Vai para a destra do Pai. E lá no versículo 12, então eles voltam para Jerusalém porque estão no Monte das Oliveiras. Os versículos que a gente vai estar lendo aqui diz respeito justamente ao Monte das Oliveiras. E Jesus, então, ele vai falar algumas coisas importantes em relação a algo que ele quer que a gente leve, esse legado maravilhoso que ele nos deixou. Ele escolheu a sua igreja para dar continuidade a uma obra maravilhosa, para que todos também venham conhecer acerca do seu amor. Nós sabemos também que o livro de Atos foi escrito pelo Lucas, o médico, o historiador, né? Deus levantou esse evangelista para escrever um evangelho, que é o que leva o seu nome, mas ele continua esse volume em Atos dos Apóstolos, né? Alguns comentam que deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o personagem principal, protagonista do livro é o Espírito Santo, usando a liderança da igreja primitiva ali, também outros homens e mulheres comuns, para que, para que a palavra do Senhor fosse então espalhada, né? Então nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos de Atos capítulo 1, essa intenção de Lucas, né, de poder falar do que Deus está fazendo por meio de algo maravilhoso que foi a obra de Cristo aqui nesse mundo, tá bom? Nós vamos ler por questão de tempo a partir do verso número 4 e diante. Então Jesus aqui está no Monte das Oliveiras, ok? Então ele vai falar as suas últimas palavras antes de subir aos céus e ficar à destra do Pai, tá bom? Seu ministério terreno terminou, mas Jesus está vivo, inclusive ele está presente nesse culto, tá bom? Ele está presente entre nós, o Filho de Deus, que ressuscitou e venceu uma morte que não era dele, era nossa. E daqui a pouco, no mês que vem, vamos comemorar a Páscoa, né? Onde o túmulo foi rompido pela primeira vez de dentro para fora. E Jesus Cristo ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Não é verdade? Então vamos lá, Atos capítulo número 1, do verso 4 em diante. Diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste.
Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esse tempo juntos. Ajuda-nos a entender a sua palavra e agradecemos desde já pela forma como o Senhor já tem ministrado no nosso coração, por meio das orações, dos cânticos e tudo aquilo que o Senhor separou nessa manhã de celebração ao Senhor. Obrigado e agradecemos em Jesus. Amém. Então, irmãos, lendo aqui um pouco desse contexto, né? Jesus, ele, entre a sua ressurreição no domingo de Páscoa, tá? E esse evento que está acontecendo em Atos capítulo 1, demorou um período de 40 dias, entre a sua ressurreição e a ascensão ao céu. E Jesus apareceu inúmeras vezes, você vai ver isso nos evangelhos. Apareceu às mulheres, aos discípulos, né? A Tomé, foi um dos últimos discípulos a enxergar Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios a 500 testemunhas de uma só vez. Então, entre a sua ressurreição e a ascensão, ele ficou, né, no seu ministério terreno, 40 dias interagindo com as pessoas para demonstrar claramente que ele não era um fantasminha, que o seu corpo foi glorificado, que o seu corpo terreno não experimentou apodrecimento, mas ele ressuscitou em glória, o seu próprio corpo. Aliás, Paulo vai dizer que de uma forma milagrosa vai acontecer com a gente também, né? A gente não consegue explicar, mas depois fica como lição de casa você ler 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que Jesus vai dizer aqui para os seus discípulos, né? Ele está ali então no Monte das Oliveiras, e os discípulos estão assim preocupados, né? Senhor, será este o momento que o Senhor vai, né, restaurar aquele império, né? Talvez, né, muito mais clamoroso do que na época de Davi, de Salomão. Eles estavam preocupados com um Jesus mais assim, um Jesus mais terreno, né? Uma restauração da nação naqueles termos de suplantar inclusive o Império Romano. Evidentemente, Jesus aqui, ele repreende os seus discípulos, dizendo assim: olha, não vos compete, né, saber épocas ou tempos, isso é uma atribuição exclusiva de Deus, algo que a gente sempre tem interesse, né, de saber, como vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser daqui um mês, daqui um ano, sempre o ser humano preocupado, né, o que está acontecendo no leste europeu, será que está na Bíblia ou não, né, Israel espirrou, será que está no versículo aqui em Ezequiel, em Isaías, a gente sempre fica preocupado, né, e Jesus vai dizer claramente que essa não deve ser a nossa preocupação. Então ele mostra para os seus discípulos, naquela época, que existe algo que é muito mais importante, ok? Então veja bem, algo negativo, não se preocupe com o futuro, viva o presente, evidentemente, alicerçado na palavra do Senhor, para que o seu futuro seja algo relevante para a sua vida e para os demais também. E aqui no verso número 8, eu gostaria justamente de enfatizar, porque aqui se encontra, vai ser, na verdade, esse versículo aqui contém as últimas palavras do Senhor Jesus antes dele ascender ao céu, né, subir ao céu e uma nuvem o encobrir. E o senso comum nos dizem que as últimas palavras de um homem têm importância especial. Então Jesus, ele vai resumir naquilo que é importante. Os seus discípulos deveriam levar isso como um lema para as suas próprias vidas. Então podemos pensar também nas últimas palavras famosas de vários personagens bíblicos, né? Já que é senso comum, nos diz que as últimas palavras de um homem têm importância
crucial, tem importância especial. Olhando para as Escrituras, a gente vai ver Moisés, as suas últimas palavras, né? Onde no final do Deuteronômio ele reúne o pessoal ali, dando as últimas orientações para Josué e para a nação, antes de entrar na terra prometida. Nós vamos ver o próprio Jacó chamando seus 12 filhos patriarcas, abençoando, né? E também, de certa forma, proferindo, né? Oráculos com relação a um por um dos seus filhos. Nós vamos ver Davi fazendo isso, Josué, Elias, né? Ou seja, as últimas palavras têm importância. Vamos perceber isso em Atos 20, quando o apóstolo Paulo chama os presbíteros de Éfeso, né? E ele faz uma despedida emocionante, orientando a liderança de Éfeso para tomar vários cuidados em relação aos perigos, aos perigos envolvendo uma igreja que foi implantada lá na cidade de Éfeso. As suas últimas palavras também relacionadas a Paulo, quando escreve segunda carta a Timóteo, é uma carta muito pessoal, né? Não tem como você não ler a carta de 2 Timóteo sem às vezes derramar uma ou duas lágrimas, porque ela contém o lado muito pessoal, o lado muito ministerial do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos encontrar Jesus também dizendo as últimas palavras, e aqui está em Atos capítulo 1, verso 8. Ele vai dizer o seguinte, e aqui que eu gostaria de frisar um pouco mais a preleção dessa manhã. O texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui se encontram essas palavras preciosas do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Como foi falado há pouco, eles estavam interessados mais num governo terreno do Messias, né? Profecias do Antigo Testamento direcionado ao filho de Davi que iria governar, né? Com justiça a partir ali daquele espaço físico, daquele espaço mais ali relacionado a Israel. Então, quando Jesus ele fala sobre algo que vai acontecer num futuro muito breve, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele quer frisar um aspecto mais importante da jornada de todo cristão. Evidentemente, quando Jesus fala de poder, talvez tenha soado algo como positivo. Afinal de contas, quem não quer poder, controle, quem não quer, né, ser protagonista da sua própria vida? Mas aqui Jesus Cristo ele vai usar uma palavra diferente, né, contrastando talvez com o poder que mais conhecido da época, que era o poderio romano. Mas Jesus aqui ele vai falar de um outro poder, e na língua grega é usada duas palavras diferentes relacionadas a poder. Uma delas é a palavra exousia, né, que no grego significa autoridade, governo. Jesus ele não usa essa palavra em Atos 1, verso 8, mas ele vai usar essa palavra em Mateus 28, 18, relacionada à grande comissão. Né? Jesus diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade a palavra usada é exousia, toda autoridade, todo o governo me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, Jesus tem autoridade absoluta em todo o universo para chamar a sua igreja a proclamar o evangelho além das suas fronteiras. O passaporte foi assinado, preenchido. Jesus chama a responsabilidade para si, o rei do universo, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele vai usar a palavra exousia, que significa governo, poder, autoridade. Mas não é essa palavra que ele vai usar em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele vai usar uma outra palavra. A palavra é dunamis. E receberei dunamis, né? Dunamis, que é a palavra que significa habilidade, capacitação, força. É essa palavra que Jesus vai usar. E recebereis essa habilidade, essa capacitação, né? Diferente de uma capacitação humana, para vocês serem as minhas testemunhas. Então o poder que a igreja recebe não é político, social, econômico, mas um poder dunamis, espiritual, pessoal, moral e transformador. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Inclusive, como eu comentei, talvez soassem para ele: vocês receberão um poder como algo muito legal, poder, puxa vida, até que fim, vamos ser pessoas poderosas como, né, como os romanos, como o Império Romano. Mas não, esse poder é diferente. A tal ponto, quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16, abra lá sua Bíblia, mantenha Atos 1, 8, mas abra lá em Romanos capítulo 1, versículo 16.
Ele vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, olha a palavra poder aqui sendo usada em Atos e também em Romanos 1,16, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo vai usar essa mesma palavra, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder, dunamis, de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E lembre, o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que foi plantada no centro do império da época, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes. O Evangelho começou a ser divulgado na região de Jerusalém, vai para Antioquia, né? Vai para a Europa, Filipenses é a primeira cidade, começa a crescer. E o apóstolo Paulo, quando ele vai preparar o seu caminho, porque ele quer ir para a Espanha pregar o Evangelho, ele não conhece a igreja de Roma, mas ele quer dizer: irmãos, eu estou indo para Roma, né? Porque para justamente compartilhar esse Evangelho que transforma, que é o poder de Deus, que transforma as pessoas de dentro para fora. É um poder que faz com que impérios sejam submetidos a uma ação do Senhor na história. Então, essa palavra que o apóstolo Paulo vai usar. Ele vai usar também essa mesma palavra em 2 Timóteo 1,6. Abra lá em 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Verso 7, na sua Bíblia diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de... Como é que diz na sua Bíblia? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, a palavra dunamis, de amor e de moderação. Essa é a promessa que o Senhor vai dar justamente aos seus discípulos, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Não, na verdade, o versículo número, vai lá para a sua Bíblia, o versículo número 5, né? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa promessa de Jesus, ele vai se cumprir no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, ok? Ou seja, 50 dias depois da Páscoa, nós temos na Bíblia uma celebração chamada dia de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. 10 dias depois dessa cena de Jesus ali no Monte das Oliveiras, dizendo que os discípulos receberiam poder. Isso vai acontecer, então, de uma forma muito especial, com o envio do Espírito Santo. Por isso que o verbo aqui está no futuro: recebereis, para os discípulos, né? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós já recebemos, para eles ainda não, porque eles faziam parte da antiga aliança. É feita uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E segundo muitos estudiosos, aqui começa de fato a igreja verdadeira, orgânica, onde os discípulos é batizado no corpo de Cristo por meio da ação do Espírito Santo. Então para eles era um futuro, vai acontecer 10 dias, para nós já aconteceu. Por quê? Porque quem tem Jesus hoje tem a marca do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, né? Sobre a vida. Quem experimentou o dom do nascimento, já vem um pacote completo. Quem tem Jesus tem o Espírito, quem não tem Jesus não tem o Espírito de Deus. Ali vai dizer em Romanos. Ou seja, nós que já temos Jesus Cristo no coração, nós já fomos selados, né? O Espírito Santo é habitação, o Espírito Santo é habitação em nossa vida. Ele é o penhor da nossa salvação e Ele é o selo de Deus para a nossa salvação. Então nós já temos, para os discípulos era algo futuro. E esse evento acaba acontecendo então em Atos capítulo 2. Então essa é a promessa do Senhor lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo aqui, né, que eu gostaria de compartilhar um pouquinho também com vocês. O Espírito Santo às vezes é muito falado, mas pouco conhecido. Graças a Deus que nos últimos anos, talvez décadas para cá, cada vez mais grandes pensadores, teólogos, têm falado mais sobre a pessoa, né, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E nós vamos ver na Bíblia que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por exemplo, Jesus informa seus discípulos em seu discurso de despedida lá em João 15, 26. Quando vier o Consolador, a quem vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade,
que vem do Pai, ele testificará de mim. Portanto, o Espírito Santo não é um poder inanimado. O Espírito Santo não é uma energia. Ele é uma pessoa. Ele é chamado de Consolador. Ele é chamado Espírito Santo de Deus. Você vai ver que na Bíblia, então, existe, né, um único Deus que se manifesta, que coexiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, habitando a mesma essência de Deus. Então, portanto, o Espírito Santo não é um poder inanimado, é sim a terceira pessoa da Trindade. É a promessa do Espírito que tem sua origem no Pai. Enviou sobre vós a promessa de meu Pai, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Jesus vai citar lá em Lucas 24 e 49. Então, olhando para as Escrituras, Jesus promete para esses discípulos que eles precisavam, então, receber o Espírito Santo. Até porque Jesus conhecia o seu time. Um já tinha se suicidado, tinha se matado, Judas, o traiu. Mas os demais, um deles o negou. E os outros 10 abandonaram naquele momento crucial de Jesus. E Jesus sabia que antes deles saírem, eles precisavam então experimentar essa ação do Espírito Santo em suas vidas. E quando eu olho um pouquinho, fazendo um estudo, sobre o ministério de Jesus alinhado com o Espírito Santo nos Evangelhos, é uma coisa muito linda a gente perceber isso. A obra do Espírito Santo na vida de Jesus nos Evangelhos. Exemplo, você vai ver que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, como diz lá Marcos 1:20 e Lucas 1:35. Esse envolvimento ativo, o Deus Filho perfeito, habitando entre nós, ele resolveu se submeter à ação do Espírito Santo. Você vai ver que Jesus foi cheio do Espírito Santo em Lucas 4:21, no capítulo 3, versículo 21 em diante. Olha, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Vai dizer em João 6:27 que Jesus foi selado pelo Espírito Santo. Vai dizer que Jesus viveu no poder do Espírito Santo em Lucas 4:14. Em Lucas também 4:1 vai dizer que Jesus foi guiado, foi governado pelo Espírito Santo. Em Atos 1, de 1 a 2, que a gente não leu, o início de Atos, vai dizer que Jesus ensinou pelo Espírito Santo. Em Mateus 12:28, vai dizer que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo. Então nós vamos perceber a necessidade de a gente conhecer um pouco mais as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que me chama bastante atenção é que Jesus, sendo Deus Filho entre nós, ele não abriu mão, quando esteve entre nós, de ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. O homem perfeito Jesus submeteu voluntariamente à ação do Espírito Santo na sua própria vida. Então Jesus vai olhar para os seus e dizer o seguinte: antes de vocês irem, vocês precisam experimentar aquele que eu vou enviar. Eu preciso subir para enviar o Consolador. E vocês vão experimentar algo muito especial, uma capacitação sobrenatural. Eu gosto de uma palestra do Mark Driscoll, um pastor reformado, quando ele foi convidado a dar uma palestra na Austrália. O tema era obstáculos ao evangelismo eficaz. E a pergunta da liderança na Austrália: por que o evangelho não cresce? Tem algumas experiências pontuais, talvez Hillsong aqui, acolá, uma crítica também aqui acolá com relação ao ministério, mas o evangelho não cresce, não é robusto ali na Austrália. Ele foi convidado a falar sobre isso, obstáculos ao evangelismo eficaz. E eu pensei em um ponto que ele destacou, na opinião dele, acerca do evangelho. Porque o evangelho ele não cresce, ele não deslancha em alguns lugares. Ele vai dizer o seguinte: muitos de vocês têm medo do Espírito Santo. Vocês não sabem o que fazer com ele. E aí a Trindade passa a ser o Pai, o Filho e a Bíblia Santa. Vocês são tão reacionários ao neopentecostalismo que acabam não tendo uma teologia robusta do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai dizer, Mark Driscoll, o Espírito Santo chama as pessoas para o ministério, porque é isso que a Bíblia diz. Ele também confere poder às pessoas no ministério. Aqui na Austrália, a palavra carismático significa excesso e bizarrice, aqui no Brasil também. Em Londres, na Europa, significa que você não é um liberal.
Aí ele continua dizendo o seguinte: você ama o Espírito Santo? Jesus diz que o Espírito Santo é um ele e não um isso. Não é um pronome indefinido, é um pronome pessoal, é ele. É ele. Nenhum ministério, ele vai continuar, Mark Driscoll, nenhum ministério pode ser exercido sem o Espírito Santo. Acredito que isso está conduzindo em parte à falta de empreendedorismo e inovação. Olha a importância de nós entendermos o papel do Espírito Santo. Eu gosto muito do exemplo do livro de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 18, né? Ele vai mostrar a característica de um homem e de uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa palavra enchei-vos do Espírito, onde ele vai dizer ali em Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho, num quadro de solução, mas enchei-vos do Espírito. É impressionante essa palavra, esse verbo enchei-vos, né? Está no imperativo, não é uma opção, é uma ordem. Ou seja, no momento que eu conheci Jesus, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo, é um assunto diferente. Isso, infelizmente, varia de pessoas para pessoas. Você percebe homens e mulheres que são mais cheios do Espírito Santo do que outros. Às vezes você percebe um adolescente que é mais cheio do Espírito Santo do que um diácono. Nos meus 18 anos pastoreando a igreja em 3 estados diferentes no Brasil, eu percebi isso. Ou seja, a gente é que dá o tom, é nós estamos dom. Não é olha, vale a pena você estudar esse versículo. Por questão de tempo eu não vou trabalhar ele, mas é um versículo fenomenal, onde mostra a importância de nós estarmos alinhados com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mas enfim, irmãos, esse versículo foi, né, tá aí, as informações das últimas palavras de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus continua: e sereis minhas testemunhas. Ou seja, para nós sermos testemunhas eficazes, precisa de uma causa. A causa qual que é? Né? Receber o Espírito Santo. Se você tem Jesus, você já tem o Espírito Santo. Agora falta talvez a plenitude. Então a causa é receber o Espírito Santo. O efeito, qual é o efeito? Ser testemunha. Ou seja, Jesus espera uma causa e um efeito. A causa é experimentar do amor de Deus por meio do Espírito Santo, tê-lo, né, em autoestima. Mas quando nós olhamos para esse versículo também, chama a atenção essa palavra. Não só a palavra poder, dinamis, capacitação, que a gente já viu, mas a própria palavra testemunhas. E no livro de Atos, né, a palavra testemunha é uma palavra-chave, né, porque aparece 29 vezes na forma de substantivo e também na forma verbal. Muitas vezes vai mostrar de testemunhar, o substantivo testemunha, sereis minhas testemunhas, vai aparecer pelo menos 13 vezes no livro de Atos. Então em Atos o termo testemunha tem um duplo significado. Primeiro, refere-se à pessoa que presenciou um ato ou acontecimento. Ou seja, Jesus não quer que você se testemunhe do nada, do tatear no escuro. Ele pressupõe, naquela época, que seus discípulos tiveram uma experiência, que houve uma mudança de dentro para fora, como as nossas vidas hoje. Jesus diz para nós: venha e veja, viu, experimentou, descobriu a diferença que o Evangelho faz, agora sai e conte. Então, o primeiro termo aqui é você ser testemunha de algo que você presenciou, ou algo que você experimentou. Mas tem um segundo aspecto da palavra testemunha. Em segundo lugar, se refere à pessoa que apresenta um testemunho no qual defende ou promove uma causa. Ou seja, a pessoa não guarda só para si aquilo que ela testemunhou. Não, ela está preocupada também em poder compartilhar com um testemunho vivo, num testemunho vivo de algo que ela viveu, que ela presenciou, ela quer compartilhar, ela quer falar, ela quer testemunhar. E é interessante, quando nós olhamos para esse versículo, também tem uma palavrinha aqui, eu concordo com o John MacArthur. Tem uma palavrinha que talvez os nossos tradutores, na língua portuguesa, a palavra testemunho está certo, não está errado em si. E sereis minhas testemunhas. Mas a raiz, o significado é um pouquinho mais profundo, porque vem da palavra martíria, de martírio, de ser um mártir. Essa é a palavra. E recebereis poder ao descer sobre vós, vai descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis a ideia de meus mártires. Ou seja, de que a pessoa, ela abraça uma causa, o Evangelho de Jesus Cristo, a tal ponto que ela está disposta a morrer por essa causa.
Percebe porque os discípulos precisavam, mais do que nunca, de uma ação do Espírito Santo, daquilo que Jesus falou assim: eu vou subir, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, porque ele vai testemunhar de mim. O Espírito Santo, né, ele está entre nós para apontar para Jesus, para que a gente glorifique o Pai e o Filho. Mas essa é a palavra. E aí na sua Bíblia, talvez de John MacArthur, se você tem ela, o pastor Heinck gosta muito dela, é uma excelente Bíblia de estudo, né? A palavra grega quer dizer, na nota de rodapé do MacArthur, aquele que morre por sua fé. Esse é o significado da palavra testemunha, martírio, martíria. Olha que coisa incrível. Então um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender um ideal, né? Ele defende esse ideal. Então essa palavra testemunho no grego corresponde a mártir, de sorte que ser testemunha implica na disposição íntima, não só de sofrer, mas até de sacrificar a própria vida pela causa. E existe uma causa mais nobre que nós deveríamos abraçar no seu evangelho? Na minha convivência pastoreando, então, 3 igrejas em 3 estados diferentes, eu vi pessoas morrendo, não cuidar da saúde, não estou satisfeito com uma casa na cobertura no Guarujá, eu quero uma 3ª cobertura, eu quero um 3º, 4º emprego, sempre preocupado em correr atrás das coisas da vida. Não estamos dizendo que não seja importante você ter uma boa casa, talvez uma boa fazenda, mas existem prioridades no reino, e as pessoas acabam se entregando e morrendo por uma causa efêmera, passageira. E aqui no Atos, Jesus nos mostra que é algo muito mais essencial. O nosso mundo está passando por uma turbulência, um desgoverno, porque quem sabe a igreja ainda não chegou em regiões que precisa chegar urgentemente. Aliás, a campanha de Junta de Missões Mundiais, a gente vai conhecer coisas incríveis, bênçãos de Deus, mas também há muitos desafios que cabe a cada um de nós. Então, irmãos, trocar essa palavra aí, eu sei que a gente vive numa liberdade total no Brasil, que bênção. Eu espero que isso aconteça nos próximos 100, 200 anos. Mas quem sabe, né? Aliás, olhando para alguns lugares do mundo, essa não é a realidade. Né? No norte da África, Oriente Médio, China, Índia, pessoas pagam com a própria vida, mas não negam o Senhor Jesus Cristo. Não deixam de proclamar a Jesus ressurreto. Não deixam. Segundo a revista conceituada americana Christian Today, vai dizer que 70 milhões de cristãos foram martirizados desde o tempo de Jesus, desde o tempo de Jesus até agora. Em torno de 70 milhões de pessoas morreram por um único crime: pertencer a Jesus e proclamá-lo. Então, hoje em nosso mundo, 360 milhões de pessoas vivem em regiões bastante complicadas. Segundo a atualização da Missão Portas Abertas 2022, 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Ou seja, a gente contar 2 bancos aqui, geralmente 2 bancos vai dar o quê? Umas 7 pessoas. Então, se você imaginar, de cada 7, uma vive uma realidade de perseguição alta, severa ou extrema. A severa ou extrema, a qualquer momento, essa pessoa pode ir ao óbito. Pode ser morta a qualquer momento. E nós vivemos numa total liberdade, graças ao Senhor, graças a Deus. Mas isso é ser testemunha do Senhor. Ou seja, se conhece um homem, uma mulher que pertence de fato ao Senhor, pelo preço que eles estão dispostos a pagar, pelaquilo que eles estão abraçando. Que Deus levante na sociedade brasileira, igrejas, né? Mais e mais cristãos que estejam dispostos, não apenas orar, não apenas contribuir, mas também de promover o envio de milhares e milhares de missionários, para que todos ouçam acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, irmãos, acreditar é investir. Acreditar é investir. Eu estava olhando ontem, esses dias, na verdade, o site da Junta de Missões Mundiais. O alvo de todas as igrejas brasileiras, o alvo é 22 milhões e 500 mil. Todas as igrejas brasileiras, são mais de 9 mil igrejas batistas. Glória a Deus por isso. Nós somos 1.790 mil batistas no mundo. Agora, no Brasil, 1.790 mil batistas no Brasil. O alvo, então, nesse mês de março, é 22 milhões e 500 mil em todas as igrejas. Agora, divide isso por, o alvo, 22 milhões e meio,
por 1.790.000. Sabe quanto dá para cada batista? R$ 12,56. Eu sei que a nossa igreja, a PIB do Pará, faz muito mais do que isso. Sei que a gente levanta milhares de reais. Muito mais do que isso. Sei que igrejas não vão ter igrejas que, infelizmente, precisaria ser algumas exortadas, né? Mas eu louvo a Deus para a nossa igreja. Mas e você? Quando pensa na obra missionária, o que você tem colocado no coração? Eu sei que nessa igreja há pessoas que fazem com muito carinho, 50, 500, 5 mil, sei lá, 10 mil reais, louvado seja Deus por isso. Mas a obra missionária carece urgentemente de outros homens e mulheres que precisam ser enviados e mantidos em regiões onde o evangelho ainda não chegou. E depende muito das nossas igrejas começar a orar para o Senhor da Seara, levantar pessoas e também a gente segurar as cordas na contribuição e oração, para que essas pessoas façam, né, a tarefa estendida da nossa comunidade também. Então esse é o alvo, irmãos. Esse é o alvo que nós precisamos pleitear. Então a gente vai ver, né, no texto aí: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, tanto em Jerusalém como, né, tanto como, ou seja, simultaneamente Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A causa é o Espírito Santo, a dependência dele. E se você tem Jesus no coração, reforço, você tem o Espírito do Senhor, né? E que através da força do Espírito Santo você possa proclamar o Evangelho. E quando Jesus vai dizer isso para os seus discípulos, imagine, né? Olha que soou, né? Vocês serão, né? Vocês que se acovardaram há 40 dias, me deixaram sozinho, me negaram, tal, né? Vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão proclamar o Evangelho aonde? Jesus cita, em Jerusalém. E se você fazer um estudo de Jerusalém, o que a gente sabe sobre Jerusalém? É a cidade, né, a capital ali da Judéia, onde fica o templo, onde a crucificação de Jesus aconteceu algumas semanas atrás, onde estão agora, foi o lar deles temporário, começaram em casa. Imagine, né, irmãos? Imagine, que desafio. Por isso que é importante viver uma vida subordinada ao Espírito Santo do Senhor por meio da palavra, porque só assim nós vamos ter interesse de alcançar afeganistãos, né, russos. Você orou pelos russos, para essa atrocidade que está acontecendo na Ucrânia, né? Eu pastorei uma igreja antes de vir para cá, no Curitiba, era uma igreja ucraína. Eu sei o coração daquele povo do Senhor nessa igreja que a gente pastoreou, Ana Cláudia, e muitos membros preciosos, que com certeza ouvem notícias terríveis. E nós precisamos orar por ucranianos, ucraínos, precisamos orar também, né, por russos, para que o Evangelho chegue e transforme governos, que traga bom senso, transformação que nenhuma ONU consegue promover, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. E a tarefa nossa de estar orando. Então, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E na sua Bíblia você sabe que os samaritanos amavam os judeus amavam os samaritanos. Era como o final, né? Fla-Flu no Maracanã, Corinthians e Palmeiras, pegava fogo. Mas Jesus falou assim: olha, vocês vão receber algo tão especial, o Consolador que eu vou enviar, que vocês vão ter interesses, vão quebrar protocolo étnicos, culturais. Você vai amar pessoas que não têm o seu sobrenome, que não têm o teu cheiro. Você vai se interessar pelo mais vil dos pecadores. Isso só vai acontecer quando homens e mulheres, né, se submeterem ao Espírito Santo. E o alvo da fé cristã é até os confins da terra. Até os confins da terra. E é isso que Jesus promete. E quando ele encerra a sua palavra, está encerrando aquele, Atos 1:8, dita essas palavras no verso 9, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o cobriu. Não é isso? Não está isso na sua Bíblia? Encobre uma nuvem. E aparece 2 varões, diz assim: que vocês estão de boca aberta aí. É isso que ele vai, né? Verso 11, eles disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vi subir. Ou seja, qual é o tema da mensagem hoje? Entre uma nuvem e outra. O que nós devemos fazer? Porque a mesma nuvem que o levou, né, as nuvens,
ele vai voltar. Não é isso que Jesus vai dizer em Mateus 24:30? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então entre uma nuvem e outra, pregue o Evangelho. A mesma nuvem que o elevou, ele vai voltar, e todo olho o verá. Mas nesse período, o que a igreja deve fazer? Proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Amém? Que Deus nos ajude nessa tarefa de orar, contribuir, enviar vocacionados para a obra missionária. Amém.